casa, entendeu? Então, eu acho que isso Você é bem palhaça, a Xuxa é muito palhaça. Pra quem não conhece, a Xuxa é muito palhaça. Ela gosta muito de brincar. Ela foi no meu show. Pô, ela foi no meu show agora, eu tava aqui lá lá na Gávea. Aí eu chamei ela para subir no palco e ela fez um stand-up ali, né? Ela criou um stand-up na hora, no dia que ela conheceu o Cadu. O Cadu teve aqui, o Cadu e o André tiveram aqui o Jubilu. Que legal. E ele contou aqui a história quando ele te conheceu. Foi muito engraçado. Tu lembra? Ele contando. Como é que foi? Americana. Conta como é que foi você conheceu. Eu estava contigo lá no Pizza Palace. No Pizza Palace, eu parei lá, eu pedi um mamão inteiro e comia com casca, com semente, tudo, essas coisas de macrobiótico. E aí ele estava lá com os amigos dele, todo mundo bebendo, era o Point, né, no Rio de Janeiro. E aí eu cheguei, se não me engano, eu estava tipo assim, com aquelas minhas roupas que eu usava, tipo shortinho, coisa bem, tipo o corpo aparecendo mais, assim, porque era beira de praia, de negócio assim. E aí veio o Cadu querendo saber quem era, e ele me apresentou como se fosse americana. Essa aqui é minha amiga, é Xuxa, mas ela não fala nada em português. Essa mulher foi americana, brother. E aí ele começou, my name is Cadu e tal, e tentando arranhar um inglês e não conseguia, não chegava. E eu só olhando, eu olhando para ele, não falava nada, porque eu vou falar meu inglês, obviamente que ele vai ver que eu não sou americana, né? Eu quieta, não falei nada. E ele que, pera, olha só. Ele, não, peraí, eu preciso sair com ela, preciso ficar com ela, preciso não sei o que lá. E sempre falando mais. E ele dando corda pro Cadu, falando, não, mas ela não entende, não adianta, como é que tu vai querer sair com ela? Fala que é artista, meu. E aí, daqui a pouco chegou uma hora que eu falei, ai, Serginho, vambora, não tô... E aí, vambora, já deu, meu irmão, vambora aí. Vambora, já. Ué, mas ela é brasileira? Aí eu falei, meu irmão, não tinha época esse negócio de pegadinha no malandro. Eu falei, meu irmão, tu se fudeu. Já tinha feito uma pegadinha do malandro ali, né? Muito bom. Cadu. Muito tempo, meu irmão. Deixa eu fazer uma pergunta. Faz uma pergunta, Sérgio Tadeu. Preferido, né? Porque tem o Edgar veio aqui. Entra aqui, pô, entra aqui, faz a ferido. Meu Serginho. Faz aqui, Serginho. Você que é o preferido da Xuxa. Ele é o preferido da Xuxa, que botou o cachorrinho dela na gaveta, muitos anos atrás, quando eu tinha 5 anos, quase. Isso aí. Eu queria perguntar, eu queria saber o programa que você fez, o melhor formato que você fez, desde o da Globo até o da Record, aquele de dança. Parecia que você gostava bastante daquele de dança, né? Então, qual que foi o preferido mesmo? E se tem hoje um projeto, um formato legal de programa que você gostaria de realizar ainda? Boa, Serginho. Olha só, eu acho assim, existe o show da Xuxa, o Clube da Criança, que foi que eu comecei. O show da Xuxa, eu acho que me deu a possibilidade de eu fazer tudo que eu queria. Eu falava, eu quero a brincadeira da pular corda, eu quero isso, eu quero esse cenário. A Globo me deu autonomia de eu fazer absolutamente tudo. Eu comecei das 8 às 11, depois das 8 ao meio-dia, depois das 8 à 1, era de segunda a sexta, depois foi de segunda a sábado, depois foi de domingo a domingo. Então, eu acho que... e aí, depois do show da Xuxa, veio o Xuxa Hits, que era coisa de música, que depois virou o Planeta, que eu acho que foi um dos programas que as pessoas mais gostaram. Acho que Planeta e Show da Xuxa está meio assim, quase que batendo igual. Eu estou falando isso de gosto das pessoas. Eu me diverti muito fazendo o Show da Xuxa, porque era um programa quase que ao vivo, ele não sofria muita edição, saía dali, tanto é que os maiores memes, porque as pessoas não cortavam as coisas que eu falava, só colocava os desenhos ali no meio e já saía. O Planeta, a mesma coisa, eu não tinha TP para seguir, não tinha nada. Mas, com isso, eu não aprendi muito a televisão, só brincava. Depois disso daí, eu comecei a ter outros programas que não deram muito certo, mas o Xuxa Park foi bom, mas não foi tanto, TV Xuxa foi bom, mas não foi tanto. Existe um programa que se chama Mundo da Imaginação, que eu queria muito fazer, mas que as pessoas não estavam preparadas. Eu falava que tinha que ser uma coisa rápida, de pílulas de 1 minuto, eu queria a câmera pequena, a Globo não queria me dar essa coisa de câmera pequena, eles não acreditavam nisso. E isso eu estou falando de quase, 15, quase 18 anos atrás, eu já queria trazer isso e a Globo não entendia isso. Foi um dos programas que eu mais quis fazer e queria fazer, mas não consegui fazer do jeito que eu queria. Então, acho que poderia te dizer que o Mundo da Imaginação eu estava mais preparada para fazer, talvez, se desse certo, ia ser muito mais que o Show da Xuxa, muito mais, mas acho que eles não acreditaram. Então, faltou a mesma confiança de atrás para o Mundo da Imaginação. Quando eu saí da Globo e tive a possibilidade de fazer o dancing, que daí eu aprendi a usar TP, a usar ponto, a fazer programa ao vivo, e um programa que deu tudo certo e muito bonito, eu posso te dizer que foi um programa, não que tem a minha cara, que tem um cenário, que tem uma coisa que eu... mas eu tive que... Você chegar depois de mais de 30 anos de trabalho e dizer, eu
estou aprendendo a fazer, para mim foi muito bom. Então, tem programas que eu poderia te dizer assim, que eu achei lindos, programas que eu aprendi muito, e programas que eu fiz de coração, mas que também não deram muito certo, e programas que eu aprendi demais e saquei que eu tenho mais coisas ainda para aprender. Porque você chegar numa certa idade na televisão e dizer assim, caracoles, isso eu nunca fiz. Porque é difícil você chegar para mim, me apresentar um programa e eu vou dizer para você, mas isso eu já fiz, ou fiz parecido. Agora eu vou fazer um programa na Amazon que se chama Caravana das Drags. Eu queria Estão saber isso perguntando aí. muito Tá aqui todo mundo sobre perguntando isso aqui, aqui, ó. O Caravana Evandro das Lustosa está Drags. perguntando isso incessantemente. Os caras E estão tudo loucos aqui. esse ó. foi um programa que eu queria ter feito na Globo. Eu ofereci para a Globo para fazer um programa parecido com esse, não esse, um programa parecido com esse, onde eu ia fazer com a Ivete. A ideia era fazer drags e queens, né? Seria as drags e as rainhas, né? Ia juntar o público dela, LGBTQIA+, com o meu, e a gente ia mostrar uma coisa meio parecida com o RuPaul, né? E mostrar um mundo das drags e a arte drag. E não aconteceu, porque a Globo também não acreditou naquele momento, e eu acho que agora, com esse crescimento do público e dessa possibilidade, a Amazon está me dando isso. E eu acabei de gravar um piloto e vou fazer, logo nesse mês ainda, a gente começa, é uma ideia de pegar um ônibus, colocar 10 pessoas dentro, que são drags, e ir pelo Brasil todo e conhecer o Brasil através da arte drag. Digamos que eu fosse, para o Rio Grande do Sul. Aí eu vou falar, digamos, Porto Alegre. Porto Alegre tem não sei quantos mil habitantes, ali, a comida típica é essa, a música é essa. As informações que eu passo para essas drags, elas vão ter que montar os shows delas e tentar vender bem o Brasil e ver se os jurados compram bem. A ideia é que... Muito louco, hein? Então, a gente vai conhecer o mundo drag, a arte drag e o Brasil inteiro através dessa caravana, que é um reality onde vai ter coisas muito interessantes e tal. E isso deve começar agora. Então, eu posso te dizer que era um sonho meu também de uns 15 anos, né? Faz 15 anos que eu estou alimentando essa possibilidade de fazer, porque era uma coisa que eu ainda não tinha feito. Para esse público que me acompanha há muito tempo, um público que eu sempre gostei, que eu queria fazer e tal. Mas todo mundo sabe o quanto eu gosto de criança. Então, eu ainda tenho dentro de mim a minha vontade de ainda voltar a fazer coisas para criança. Seja o meu XSPB... talvez em outro lugar, de uma outra maneira, ou seja, alguma outra coisa ligada. A Disney me deu a possibilidade também de fazer um seriado que vai ser gravado logo depois da Caravana das Drags. A rainha, né? Não, Disney se chama Taran, que é uma coisa que tem... É um seriado mesmo. É uma série? É uma série. Quantos episódios? Você não sabe mais ou menos? Não sei. Mas é uma série grande, onde a gente vai poder falar sobre... Vai ter toques de veganismo, da natureza, de tribos que tem que se unir e que se a gente se amar, a coisa funciona. Mas é uma dramaturgia, é história. É uma dramaturgia, história mesmo. Você vai fazer como atriz, então. Isso, Então seria, no caso, assim... Duas coisas completamente diferentes também, entendeu? Eu acabo de fazer uma coisa e entro numa outra coisa diferente. Trabalhando a beça aqui. Eu tô vendo aqui o bagulho aqui, bicho. Pô, Caravana dos Drags. E a gente acabou de gravar, falando de trabalho, eu acabei de fazer agora o documentário, né? Que vai pela Globoplay, que é o Pedro Bial que fez, que também vai sair. Tô louco pra ver isso. Eu participei, hein? Eu fiz uma participação. Quase que você não participa. Não, eu quase que não participo. Você acha que eu ia deixar de participar no seu documentário? Eu acho que a diretora chegou para mim e falou assim, olha, Xuxa, você pode ligar para o seu amigo, porque as pessoas que trabalham com ele estão dizendo que ele não pode, ele não tem tempo. Treta agora é treta, gente. Agora acabou. Vamos lá. Me deu maior esporro, cara. Falou, vem cá, como é que é? Quem que é o fulano na mesa, na fila do pão? Porra, porque o meu assessor... Foi ele que disse... Foi ele. Foi ele, você, cara. Você é o culpado do bagulho, cara. É um espírito sem luz Não foi ele, não. Foi um outro assessor que pegou o bonde andando e dizia pra assessora que não sei o quê... o que ela chegou pra mim e falou assim, estão ligando pro Sérgio, a pessoa que trabalha com ele, disse que ele não tem tempo pra fazer. Eu falei, como assim? Não tem... Vocês deram todos os dias que poderia, demos, e eles disseram que não tem. Aí eu liguei pra ele e falei, quem é a pessoa
pessoa, que eu não sei, me lembro quem é essa pessoa. Ele falou, por quê? Eu falei, tá dizendo que você não pode fazer uma página. Eu só quero te dizer o seguinte, olha, tem fulano, e você não vai estar, tá? Falou um monte de... Pô, meu irmão, olha esse documentário. Bom, enfim, deu certo. O Globoplay foi lá, meu irmão, uma estrutura, meu irmão, malandro. O Globo tem uma mais estrutura 50 também, pessoas, né? eu falei, bicho, eu me senti até importante. 2 horas lá contando. Mas tem mais Parece coisas que não para trabalhou acontecer. na Tem Globo. uma... Contei que tu empurrou minha moto, meu irmão, empurrava minha moto, levava ela em casa, a moto enguiçava. Eu falei, ih, Xuxa, a moto enguiçou. Ela falou assim, e aí, o que eu faço? Eu falei, você empurra. Eu vou empurrar? Eu falei, você não sabe andar de moto, empurra, loura. Ela empurrava ali, mas isso... Eu vou esquecer, Serginho. Aqui na Lagoa ali. Ela empurrava a minha moto, brother. Nossa, que uma raiva, caramba. Mas tem mais coisa aí, tem mais coisa.